Pelé versus Messi. Como essa discussão afeta os seus investimentos? Quem foi o melhor jogador da história? Lionel Messi ou Pelé? No dia 19 de julho de 2026, a Argentina perdeu a final para a Espanha. Mas tem uma discussão que está tomando conta das redes sociais. E se o Messi tivesse vencido a final, ele poderia ser considerado o melhor jogador de todos os tempos? Antes de eu responder esse questionamento, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal da Genial e ativa o seu sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Eu sou Vitor Souza, analista de ações da Genial Investimentos. O que eu tenho observado ultimamente é uma relativização e um anacronismo histórico em relação à carreira do Pelé, em detrimento do craque argentino. Eu posso não ter visto o Pelé jogar, mas os seus feitos estão aí para que possamos analisar sua carreira sobre a fria ótica dos números e dos dados. De acordo com a FIFA, Pelé encerrou sua carreira com 1.363 jogos, e marcou 1.282 gols. Desses jogos, a FIFA considera apenas 831 partidas como oficiais, ou seja, aquelas partidas que valiam alguma coisa, um torneio, um campeonato, qualquer coisa desse tipo. E sobre os demais jogos amistosos e exibição, espera um pouquinho que já vamos falar sobre ele. Considerando as partidas oficiais, Pelé marcou 757 gols em 831 jogos. Isso dá uma média de 0,91 gols por partida. O Messi, até esse ponto da sua carreira, jogou 1.163 jogos e marcou 919 gols, uma média de 0,79 gols por partida, ou seja, abaixo do Pelé. Considerando apenas partidas oficiais, a média de gols do Pelé foi muito superior à do Messi. Sobre a ótica dessas partidas oficiais, contam a favor do Messi, o seu grande talento, a sua longevidade dentro do esporte e o fato de não ter jogado quase 40% dos seus jogos ao longo da sua carreira em jogos amistosos. E falando em longevidade, Pelé venceu o seu tricampeonato mundial com apenas 29 anos de idade. No domingo passado, o Messi já tinha 39 anos, um feito impressionante. Esse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês mostra um recorte muito interessante. Os gols do Pelé estão concentrados nos 10 primeiros anos da sua carreira. Como eu mencionei, a longevidade do jogador argentino conta muito a favor dele. Lembrando que ele ainda não se aposentou e tem acesso a melhores tratamentos de saúde e coisas desse tipo. Agora, considerando a performance de cada um dentro da sua seleção. Pelé jogou 92 jogos e marcou 77 vezes. Uma relação impressionante de 0,84 gols por partida. O Messi tem mais gols em números absolutos, 127 gols, mas isso dentro de 207 partidas, uma média de 0,61 gols por jogo. A relação de gols por partida do Pelé é a maior, inclusive se comparada a outros craques, tanto brasileiros quanto argentinos. Nós fizemos um gráfico mostrando aqui os top 4 maiores goleadores brasileiros e argentinos, e olha onde está o Pelé. Depois de observar especificamente esse gráfico, eu vou dar a minha opinião. Se o Romário fosse argentino, eu acho até que ele seria maior do que o Maradona, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltamos aos amistosos do Pelé. Como citamos anteriormente, quase 40% das suas partidas foram em jogos amistosos, em excursões pelo Santos, ao redor do Brasil e do mundo. Isso acontecia por uma mera questão comercial da época. Vale lembrar que muitos títulos e torneios que conhecemos hoje simplesmente não existiam. E aqui entra uma fake news em relação à carreira do Pelé. A ideia de que esses jogos eram contra times amadores ou equipes irrelevantes. Nós estamos falando de amistosos contra Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, Roma, Atlético de Madrid, Sevilha, Arsenal e muitos outros. Sabe esses times que nós gostamos de usar a camisa, botar o bonezinho? Pois é. E na América do Sul, Boca Juniors, River Plate, Peñarol, Independiente, Colo-Colo, LDU, exatamente os times que nós costumamos esbarrar nas Libertadores da América. Isso sem contar os adversários brasileiros que nós já conhecemos muito bem. Flamengo, Vasco, Botafogo também estavam no meio dessas partidas amistosas. Para quem gosta de relativizar os gols marcados nesses amistosos, eu quero perguntar para vocês, os gols marcados pelo Messi na Liga Americana ou aqueles marcados pelo Cristiano Ronaldo no Sauditão são de alguma forma superiores aos amistosos realizados pelo Pelé contra esses gigantes? Outra questão que precisa ser contextualizada. Ah, mas o Pelé não jogou na Europa. Comparar a Europa de hoje com a Europa da década de 50 e 60 é um grande absurdo. O Pelé começou a jogar pouco mais de 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, sem o dinheiro saudita, sem dinheiro de magnata russo e sem os patrocínios bilionários de hoje em dia. E um último detalhe, se de 1958 até 1970 o Brasil venceu 3 dos 4 campeonatos mundiais, adivinha aonde estavam jogando os melhores jogadores da época? O título de país do futebol não veio à toa. E em relação aos títulos de clubes?
A comparação é majoritariamente inapropriada. Muitos troféus vencidos pelo Messi simplesmente não existiam no tempo do Pelé. Mas, Vitor, o que isso tem a ver com os meus investimentos? Se você tem patrimônio no Brasil, a performance de longo prazo dos seus investimentos depende, em maior ou menor grau, do sucesso e da projeção política do Brasil como nação. Os esportes são, historicamente, uma das maiores ferramentas de projeção de poder e de soft power em todo o mundo. E, em história do nosso país, ninguém representou isso melhor do que o Pelé. Já parou para pensar quantas vezes ele foi recebido por chefe de Estado ao longo das décadas? Jimmy Carter, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Barack Obama, a Rainha Elizabeth, Nelson Mandela, Vladimir Putin e aquela que é a minha preferida, a foto com o senador Robert Kennedy, que tirou o Pelé do banho todo ensaboado para tirar uma foto com ele. Até o próprio presidente Lula costumava presentear líderes de outras nações com camisas da seleção assinadas pelo Pelé. O Pelé, pela sua importância dentro e fora dos estádios, é a maior e a mais brilhante estrela de uma constelação que tem nomes como Gustavo Kirten, Ayrton Senna, Anderson Silva, José Aldo, Marister Bueno, Popó, Oscar Schmidt, Ronaldo, Romário e muitos outros. Dito isso, o Messi é jovem, é um excelente jogador, tem boas décadas de vida pela frente, é ídolo na América do Sul, na Europa e fala espanhol. Faz muito sentido a criação de um novo Pelé para a mídia, se é que vocês me entendem. Edson Arantes do Nascimento nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022. O homem de carne e osso não está mais entre nós, mas o legado do Rei Pelé, esse, sem a menor sombra de dúvida, permanecerá para sempre. E cabe a nós, brasileiros, sermos a linha de frente na defesa desse legado. E você, de que lado está nessa discussão? Deixe aqui nos comentários quem é o maior de todos os tempos na sua opinião, porque eu quero saber o que você acha. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora discutir futebol, deixe o seu like e se inscreva no canal da Genial. Um grande abraço, bons investimentos e até a próxima.